saudade, hein? Agora estamos voltando de férias, né? Aquelas nossas férias meio inusitadas esse ano, mas voltamos com força total. Espero que logo possamos estar juntos novamente, tá bom? Por enquanto, nossas aulas vão ser virtuais. Lembra da nossa aula passada, falando sobre frase e oração? Pois é, hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Então eu convido a você a pegar seu livro, página 9, e vamos dar sequência ao nosso assunto. Vem comigo! Hoje nós vamos trabalhar, tá? Termos essenciais da oração. Termos essenciais da oração. Ora, nós já sabemos a diferença que há entre frase e oração. Qual é essa diferença, hein? Bem, vamos lá, para quem não lembra. Frase pode ou não conter verbo. Oração, obrigatoriedade é ter verbo, tá bom? Mas dentro de uma oração eu tenho os termos essenciais e também tenho os termos acessórios. Hoje nós vamos falar sobre os termos essenciais, que são eles sujeito e predicado. Bem antigo esse nosso assunto, hein? A gente vê desde lá do ensino fundamental sobre sujeito e predicado. E quem são esses dois feras? Bem, conceito básico de sujeito. Pessoal, sujeito é aquele que pratica a ação, tá? Predicado é a ação praticada pelo sujeito. Isso na voz ativa. Vamos trabalhar somente com voz ativa aqui, tá bom? Então, sujeito, pratica ação, predicado, ação praticada. Vamos a esse exemplo básico aqui, ó. Os alunos estão todos em casa. Bem real, né? Aí eu faço a pergunta, quem é que está dentro de casa? Os alunos. Então, os alunos, pessoal, vai ser o meu sujeito, tá? Agora, é preciso que eu identifique o núcleo do sujeito. O que seria esse núcleo? A parte mais significativa, a parte mais importante. Então, dentro deste sujeito, os alunos, qual é a parte mais importante? O artigo os ou o substantivo alunos? Substantivo alunos, né? Aqui, ó. Então, alunos é o núcleo do meu sujeito. Por que é importante eu saber o núcleo do sujeito? A partir daí é que eu vou saber a classificação do sujeito, porque não existe só um tipo não. Existem 5 tipos de sujeito que nós vamos ver agora. Fiquem atentos para esta explicação, hein? Prestem bem atenção, acompanhem aí no livro. O primeiro sujeito, tipo de sujeito que eu tenho, é aquele determinado, ou seja, aquele que eu sou capaz de identificar com muita facilidade, né? Porque eu vou encontrar ele dentro da minha oração, tá certo? Então eu tenho esse sujeito determinado simples e tenho o sujeito determinado composto. O que isso significa? Significa que o meu sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. Observem esse exemplo. Os alunos usam máscaras. Qual é o meu sujeito aí? Os alunos, tá? Quantos núcleos eu tenho? Apenas um, a parte mais significativa, alunos. Portanto, dentro desta oração, os alunos usam máscara, eu tenho um sujeito simples, que possui apenas um núcleo. Não esquece disso, viu? Anota aí no livro, por favor. Agora vamos para sujeito composto. O que isso significa, gente? Significa que eu tenho 2 núcleos. Observe esse exemplo abaixo. Os alunos e professores usam máscaras. Bem atual, né? Esse exemplo. Olha só, vamos ao que interessa. Vamos buscar aqui, dentro desta oração, os sujeitos. Quem é que usa máscara aí? São 2, os alunos e os professores. Tá certo? Então, observem agora, gente, que eu não tenho apenas um núcleo, eu tenho 2, tá? Então, alunos e professores. Portanto, sujeito composto. Agora vamos, acompanhem comigo aí na página 11 do livro de vocês, para falarmos um pouquinho sobre o sujeito implícito.
também conhecido como sujeito oculto, elíptico, desinencial. Observe essa palavra, desinencial. Então, se esse sujeito ele está oculto, como é que eu vou descobrir? Ele não está aparecendo. Gente, muito importante, através da desinência do verbo, tá? Vamos ver um exemplo? Olha só. Vamos ver esse exemplo aqui. Estamos ansiosos para o retorno das aulas. Para o retorno das aulas. Eu estou, hein? Vocês estão também? Eu estou ansiosa para o retorno das aulas. Estamos. Como é que eu vou identificar, gente, o sujeito dessa oração? Se aqui, ó, estamos, quem estamos? Se eu fizer essa pergunta para o predicado, fica meio difícil, né? Mas quando eu observo a desinência verbal, ó, a desinência do verbo estar, eu vou perceber que estamos está em terceira pessoa. Nós estamos. Então, o sujeito, ele não está aqui, mas eu sei que ele existe por conta da desinência verbal. Mais um exemplo sobre sujeito implícito. Observem aqui, gente, essa oração. Encontrei minha alma gêmea. Esse exemplo é em homenagem a essa semana, né? A semana do Dia dos Namorados aí, né? Comemora esse Dia dos Namorados. Então, observem. Encontrei minha alma gêmea. Quem encontrou? Estou dizendo aqui, eu encontrei. Não está aparecendo o eu, né? Não está aparecendo o pronome eu. Só aparece aqui, ó, o verbo, essa desinência verbal, tá? Que eu sei que o verbo está em primeira pessoa. Portanto, ó, sujeito não está aqui, mas eu sei que ele existe, tá certo? Ao contrário do sujeito implícito, que é aquele que não está na oração, mas através da desinência verbal eu sei que ele existe, o sujeito indeterminado, gente, a gente não consegue encontrar na oração. O próprio nome diz, ele é indeterminado. Mas eu sei que aquela ação, ela não se realizou sozinha. Alguém fez, mas eu não sei quem foi que fez, tá bom? Portanto, observe uma coisa. Esses sujeitos que eu estou colocando aqui, né, que é justamente o sujeito implícito, o indeterminado e também a oração sem sujeito, que a gente vai ver mais adiante, são sujeitos que não possuem núcleo, tá bom? Então você não vai encontrar aí a parte mais significativa dentro da oração, porque, né, dentro do sujeito, porque simplesmente não tem, não está aparecendo, tá bom? Então, voltamos aqui para o indeterminado. O indeterminado é aquele que eu sei que essa oração, que eu sei que aquela ação, né, ela não aconteceu sozinha, mas eu também não consigo achar quem foi que fez aquilo, quem é o sujeito, né? Observem aqui, assaltaram a joalheria ontem. Assaltar é verbo transitivo direto, né? Porque, olha só, se eu assalto alguém, alguma coisa, né? Então, verbo transitivo direto. Mas eu não sei quem foi que assaltou. Sei se foi, sei lá, o gerente que mandou assaltar, se um bandido qualquer, não sei quem foi, tá? Então, eu não consigo identificar. Observe, normalmente, tá? Quando acontece o sujeito indeterminado, eu tenho essa partícula C aqui, ó, que é um pronome C, tá? Mas quando ele está ligado ao verbo transitivo direto, que nesse caso aqui é o verbo precisar, né? Quem precisa, precisa de algo, né? Precisa de alguma coisa. Então aqui, ó, o verbo precisar é um verbo transitivo direto, mas ele está ligado ao pronome ser. Quando isso acontece, nós dissemos que esse ser passa a se chamar índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu olho assim, precisa-se de vendedores com prática, tá? Mas aí eu não consigo encontrar o sujeito dessa oração, ok?
A mesma coisa, gente, vai acontecer aqui, ó, em oração sem sujeito. Vamos já já falar sobre isso. Pessoal, olha só, enquanto que no meu sujeito indeterminado, né, eu não conseguia encontrá-lo dentro da ação, mas eu sei que aquela ação não se realizava sozinha. Então, eu sei que existe algum sujeito ali, mas eu só não consegui encontrar, né? Porque a ação não ia se realizar só. Mas ao contrário disso, quando eu falo em oração sem sujeito, são ações que acontecem por elas mesmas, tá? Então, não precisa que alguém faça aquela ação. Vamos lá para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu me refiro a fenômenos da natureza, né? Exemplo aqui, choveu muito hoje à tarde. Não posso dizer quem choveu. Sei lá, a nuvem, Deus, não sei, né? Então é um fenômeno da natureza, não dá para saber quem é que realizou aquela ação. Aquela ação não se realizou sozinha, tá? Outra coisa, quando existem os verbos haver, ser e fazer no sentido de impessoalidade, eu tenho também uma oração sem sujeito. Observe o exemplo. Havia muita gente na festa, tá? Então, não tem sujeito nessa oração. São 2:30. Outra oração também que não possui sujeito. Faz horas que estou aguardando a minha vez. Não tem, tá? Então, nesse caso, pessoal, quando eu tenho uma oração sem sujeito, significa que toda aquela minha oração vai ser predicado. Simples assim, né? Isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre predicação verbal e tipos de predicado, tá certo? Então, eu convido a você, se ficou com dúvida, volta novamente, assiste mais uma vez o vídeo, anota as dúvidas, porque nós vamos nos encontrar virtualmente, né, na quarta-feira, para nossa aulinha, e lá a gente vai poder interagir e vocês vão poder tirar essa dúvida comigo, tá certo? Obrigada pela companhia e até quarta. Um grande beijo. Tchau, tchau.